alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, vamos retomar os cálculos para concentração comum e para concentração e quantidade de matéria e vamos praticar o conhecimento com atividades. Vamos começar? Então, quais são os questionamentos de hoje? O que é a concentração de uma solução? Você sabe o que significa a unidade mol por litro? Como relacionamos a quantidade em mols com o volume da solução e a quantidade em gramas por volume? Então vamos lembrar um pouquinho sobre solução. Então as soluções estudadas em química são misturas homogêneas que apresentam uma única fase de duas ou mais substâncias, sendo que a substância que se dissolve é chamada de soluto e a que vai dissolver o soluto é o solvente. Então, lembra lá, a gente tem a união, certo, das substâncias para formar as misturas. E aí temos misturas heterogêneas e temos misturas homogêneas. As soluções são misturas homogêneas, que têm partículas menores que 1 nanômetro, e aí a gente não consegue ver nenhuma divisão nelas, elas são completamente uniformes, certo? E aí, quando eu tenho uma solução, eu sempre vou ter pelo menos um soluto e um solvente, né? O solvente é aquele que vai dissolver o soluto e normalmente ele está em maior quantidade e o solvente está em maior quantidade e o soluto está em menor quantidade. Por exemplo, quando eu vou adoçar o meu café passado, então eu tenho lá o meu solvente, é o café, que está em maior quantidade, e o meu soluto é o açúcar, que eu vou colocar uma colherinha para dissolver lá no líquido do café, e aí eu tenho a minha solução, que é o meu café adoçado, ok? E a concentração comum é a medida da quantidade de um determinado soluto dissolvido em certo volume de solução e é denominada concentração comum ou concentração em massa. Esse tipo de concentração é uma das formas que trabalhamos a quantidade ou o teor dos componentes em uma solução. E veja bem, aqui a gente vai considerar então a massa do meu soluto dentro do volume da solução. Se por um acaso eu estou fazendo uma solução onde tanto o solvente quanto o soluto são líquidos, o volume que eu vou considerar é o volume final da solução, certo? Então, por exemplo, se eu estou usando 60 gramas, de um líquido X e estou usando 40 gramas de um líquido X, tá? Quando eu vou juntar os dois juntos, eu tenho 100 gramas, que é a massa dessa solução. O volume dela poderia ser 100 ml, né? Dependendo aí da relação de densidade, certo? E aí eu ia considerar então para o meu cálculo de volume, o volume da solução total, considerando a união dos volumes de solvente e de soluto. Vamos ver aqui uma situação, olha. A salmoura e o soro fisiológico são soluções formadas pela dissolução de cloreto de sódio, que é o NaCl, o nosso sal de cozinha, em água. A diferença consiste na quantidade de soluto em relação ao solvente. A salmoura é uma solução concentrada, ou seja, ela tem bastante sal por unidade de volume ali de água. Já o soro fisiológico é uma solução diluída, tem um pouquinho, bem pouquinho sal dissolvido ali no volume de água. O fato dessa diferença de concentração dá uma finalidade bem distinta para as duas coisas. A salmoura é usada lá, né, para fazer tempero na culinária e o soro fisiológico é utilizado no tratamento das pessoas que estão aí com desidratação e aí ele é usado lá no hospital ou para limpar os ferimentos. Então são funções bem distintas e a única diferença ali é a concentração, ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho nessas minhas soluções salmoura e soro fisiológico. E qual que é a equação? Concentração é igual massa sobre volume. Então, C maiúsculo, concentração comum em gramas por litro, que é a unidade mais comum que a gente usa para concentração. M1 para indicar que é massa do soluto em gramas e o V volume da solução em litros. Podemos ter quilogramas por litro, miligramas por ml, podemos variar aí essa unidade de concentração comum. A mais comum dela, a mais utilizada, é grama por litro.
Se dissermos que uma solução de água e açúcar tem concentração de 50 gramas por litro, isso quer dizer que para cada litro da mistura, que é a solução, existe uma massa dissolvida de 50 gramas de açúcar, que é o soluto. Então, se você beber todo este 1 litro aí preparado com 50 gramas por litro de concentração, você vai estar ingerindo 50 gramas de açúcar aí para dentro do seu organismo. Se por acaso você beber a metade, ou seja, 500 ml, você vai estar ingerindo 25 gramas de açúcar, mas a concentração do que você estava bebendo ali, né, o sabor daquilo, a concentração de açúcar naquilo é 50 gramas por litro. Vamos ver um exemplo, uma atividade resolvida de como a gente encontra aí na nossa vida questões que tratam da concentração comum. O ácido fosfórico é um aditivo alimentar utilizado na produção de refrigerantes do tipo cola. O limite diário de ácido fosfórico que pode ser ingerido é de 5 mg por quilo corporal. Calcule o volume em ml que uma pessoa de 50 quilos deve tomar, sabendo que a concentração do ácido no refrigerante é de 2 gramas por litro. Então, olha só. Primeira dica, sempre que eu tenho um exercício que me traz dados numéricos, eu separo uma tabelinha aqui com as informações que ele me trouxe. Então, ele quer saber o volume em ml, ele disse que a concentração é 2 gramas por litro, ele me disse que o limite diário é 5 miligramas por quilo e que a pessoa da situação ali tem 50 quilos. Então, o que a gente tem que fazer? Devemos determinar a massa do nosso ácido fosfórico que a pessoa pode consumir. Para isso, temos que multiplicar o peso pela quantidade de ácido fosfórico a cada quilo. Então, a massa M1 é 50 vezes 5, tá? Então, 50 da massa da pessoa tem 250 miligramas que a pessoa pode estar ingerindo. Aí, se aplicarmos os dados para a fórmula, a gente vai encontrar o volume. A concentração ele me deu que é 2, a massa que eu observei aqui é 0,25 do cálculo anterior. Quando eu faço a troca aqui da posição, né, esse 2 passa lá dividindo, eu tenho 0,125 litros, é a quantidade que a pessoa pode beber do refrigerante, respeitando, né, o que o exercício trouxe para a gente ali de informação. Vamos praticar então? Vou dar a chance de vocês praticarem esse conhecimento agora. Então, atividade 1. 1 litro de vinagre contém em média 60 gramas de ácido acético. Usando uma colher com vinagre, que tem 0,015 litros de volume, como tempero, quantas gramas do referido ácido estão contidos nesse volume? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? 1 litro de vinagre contém em média 60 gramas de ácido acético. Usando uma colher com vinagre como tempero, quantas gramas do referido ácido estão contidas nesse volume? Então, o primeiro passo sempre é organizar os nossos dados numéricos. Então, ele quer saber qual que é a massa de vinagre, ele me deu o volume lá da nossa colherzinha, 0,015 litros, e ele deu a concentração, ele me escreveu que 1 litro de vinagre contém 60 gramas. Então, a concentração é 60 gramas por litro. Aí eu vou usar a minha equação lá. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Como eu quero saber qual é a massa, eu já posso fazer a modificação dos dados aqui antes de preencher os números. Fica mais fácil a visualização que a gente vai estar trocando de posição aqui. Então, eu tenho agora a minha concentração, 60 gramas por litro, vezes o volume, 0,015 litros. Então, os litros aqui vão ser eliminados porque estão em posições diferentes, vocês sabem lá as regrinhas da matemática. E aí 60 vezes 0,015 me dá 0,9 gramas. Então, o litro do vinagre, se eu usar uma colherzinha para temperar a minha salada, eu tenho 0,9 gramas de ácido acético. Lembrando que o vinagre que a gente usa em casa, ele não é ácido acético puro, certo? Ele está diluído aí em água, por isso que essa uma colherzinha usada como tempero está me dando 0,9 gramas de ácido acético na minha salada, ok? Vamos falar agora sobre concentração molar. Para a química, as quantidades são expressas em mols. Podemos então calcular a concentração molar, e aí a concentração molar a gente representa por M maiúsculo, tá? A unidade é mol por litro e ela vem então de N minúsculo, que é número de mols, e volume em litros. Lembram lá o que significa o mol? Tá? Então, o mol ele é uma unidade da química que está relacionada com a quantidade de matéria, certo? Então, o mol está para a química mais ou menos da mesma forma como a gente usa a dúzia no nosso cotidiano. Veja bem, se eu falo para você que eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho 12 ovos. Se eu coloco os meus 12 ovos numa balança, eles vão me dar mais ou menos ali 60 gramas, digamos assim. Se eu te disser que eu tenho uma dúzia de balas, eu tenho 12 balas. E se eu colocar as minhas balas na balança, 12 balas vão me dar aí 12 gramas, por exemplo. Então, a unidade é a mesma, mas em massa eles correspondem a valores diferentes, já que são objetos diferentes das minhas dúzias, ovos e balas. Então, o mol, para a química, é isso, está relacionado à quantidade de matéria, e aí cada elemento tem a sua quantidade de massa que equivale a 1 mol. Essa grandeza das soluções químicas também é denominada de molaridade ou concentração molar ou ainda concentração em mol por litro, e aí a gente vai usar o símbolo M maiúsculo ou assim o M maiúsculo lá em letra cursiva, certo? Em algumas situações não é informado diretamente o valor de N, que é o número de mols, mas será fornecido a massa em gramas do soluto e dessa forma, por meio da massa do soluto, é possível calcular a concentração em mols. Então, a gente tem que o número de mols ele vem da massa do soluto dividido pela massa molar de símbolo MM, e essa massa molar ela está lá na tabela periódica para os elementos, e a soma ali dos átomos que aparecem numa substância vai me dar a massa molar de uma determinada substância, ok? E aí, a gente pode estar, então, substituindo esse N aqui da nossa fórmula da concentração molar pelo M1 dividido por MM. E aí a gente tem essa segunda opção aqui para usar e descobrir a concentração molar de uma solução. Então a gente tem lá que concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa molar da solução em gramas por mol vezes o volume da solução em litros, ok? Lembra que às vezes nos exercícios ele pode me dar o volume em ml e me pedir a resposta lá em mol por litro, aí eu vou ter que fazer a conversão da unidade de volume. Da mesma forma, ele pode me dar miligramas ou quilos, e aí eu faço a conversão da massa para gramas, e aí eu tenho no final o meu resultado de concentração molar em gramas por mol, ok? Vamos fazer a atividade 2, então?
qual a massa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mols por litro, e ele já me deu um dado aí muito importante para o nosso exercício. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Primeiro passo, separamos nossos dados numéricos. Ele quer saber qual é a massa, ele deu a nossa concentração molar ali da solução, que é 98 gramas por mol. Ele me disse que o volume é 2 litros e a concentração é 3 mols por litro, ok? Então eu vou usar a minha equação lá. Concentração molar é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Posso fazer a modificação antes de preencher os dados numéricos e aí eu vou ter a minha multiplicação aqui e o resultado é 588 gramas, que é a massa. Então, qual é a massa de ácido sulfúrico? Será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração 3 mol por litro. Para fazer esses 2 litros na concentração de 3 mol por litro, eu vou usar 588 gramas. Ou seja, vou lá no meu potinho, pego 388 gramas de ácido sulfúrico e vou dissolver ele para fazer a solução em 2 litros e a concentração vai ser 3 mols por litro, ok? Vamos fazer a atividade 3 agora? O limite máximo de concentração do íon mercúrio admitido para seres humanos é de 6 miligramas por litro de sangue. O limite máximo expresso em mol de mercúrio por litro de sangue é igual a, e eu tenho a massa molar aí, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, separei aqui então os meus dados, a concentração comum que ele me disse ali, que é 6 miligramas por litro, e a massa molar, que está entre parênteses ali, 200 gramas por mol. Então, primeiro eu vou fazer a concentração comum aqui para descobrir qual que é o volume, certo? Então, o meu volume aqui deu 1 litro. Depois, eu vou usar a nossa equação lá da massa molar, substituindo então o M por 6 vezes 10 na 3, que é 6 miligramas, tá? Transformado em gramas. A massa molar, que é 200 gramas por mol, e o volume 1, que a gente descobriu no cálculo anterior. Fazendo a nossa continha aqui, a gente tem então que o limite máximo expresso em mols para o mercúrio por litro de sangue é de 3 vezes 10 na menos 5 mol por litro, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Trouxe uma reportagem para vocês. O Rio registra a maior concentração de geosmina na água desde o início do ano. A geosmina MIB, produzida por algas que aumentam principalmente devido ao calor, a água parada e nutrientes, a concentração de geosmina na água coletada foi a mais alta desde o início do ano, 0,515 microgramas por litro. O recorde foi observado na semana anterior do dia 18 de março, quando o valor chegou a 0,198 microgramas por litro. Mesmo em baixa concentração, a substância pode alterar o gosto e o cheiro, apesar de não representar o risco à saúde dos consumidores. Então, nessa reportagem, a gente consegue observar dados que estão expressos aqui em concentração comum de microgramas por litro. Na aula de hoje, retomamos os cálculos de concentração comum e de concentração em quantidade de matéria e fizemos alguns exercícios. Espero que tenham gostado, espero vocês numa próxima aula. Até breve!